do plano de contas e como ele se relaciona com as pastas de prestação de contas, com os relatórios, enfim, com toda a documentação que o auditor deve avaliar, deve também conhecer sobre a questão da prestação de contas, para depois ele poder aplicar os seus testes de auditoria e emitir o seu parecer, relatando ali no seu trabalho de auditoria os fatos observados na pasta de prestação de contas, que aliás é o principal documento que o auditor examina durante uma auditoria condominial. O plano de contas, dentro do contexto da gestão condominial, ele é diferente daquele plano de contas contábil, que tem toda uma notação, tem toda uma formatação que deve seguir ali a legislação contábil, onde tem a questão do ativo, passivo, toda aquela estrutura contábil que já é tradicional. O plano de contas condominial, nós estamos falando de um plano de contas gerencial, ou seja, é uma organização das contas, um elenco de contas, onde você vai categorizar, né, as receitas, despesas, fundos, fazer toda aquela organização por rúbricas, para que depois possa esse plano de contas, ele dá base então para a organização da previsão orçamentária, ele dá base para você poder fazer ali alguns relatórios como o previsto e o realizado. O plano de contas, digamos, é a base de um sistema financeiro condominial. É ele que vai dar a organização e vai permitir com que se avalie de forma compreensível, né, de forma comparativa, as despesas e receitas no mês a mês. Então ele serve como base dos relatórios e também serve de base para a previsão orçamentária e, por conseguinte, também serve de base para a prestação de contas, seja ela feita de forma através de relatórios nas pastas de prestação ou na Assembleia Geral, né, ordinária, onde o síndico vai prestar contas e essa prestação de contas se dá através de uma forma organizada, utilizando então como base o plano de contas. Por isso, é interessante que o condomínio tenha ali um plano de contas bem organizado e que condiz com a realidade daquele empreendimento. A gente observa nos nossos trabalhos de auditoria que muitas administradoras não fazem essa categorização, não tem ali um plano de contas bem definido, e isso cria dificuldade até para análise. Por quê? Ele não tem uma continuidade de contas, ou seja, no mês as contas estão organizadas de uma forma, no outro mês elas já estão organizadas de outra forma, e esse fator dificulta muito a análise do auditor, que é uma pessoa já especializada. Imagina então o morador, o condômino, o conselheiro, que vai analisar as contas e de repente ele não consegue ter ali uma base de comparatividade, ele não pode ali então comparar as despesas mês a mês, a evolução das despesas, fazer as suas análises. Por quê? Porque não tem um parâmetro padronizado, né? Então, a organização do plano de contas ela serve justamente para ter esse parâmetro padronizado das contas do condomínio, seja elas contas de receita e contas de despesas. Também podemos colocar as contas de fundo, de provisões, onde pode ser incluída o fundo de reserva, ou provisões para obras, provisões para questões trabalhistas, enfim. Pessoal, a ideia então é mostrar o conceito, que o plano de contas gerencial ele é bem simples, porque ele visa esse controle e essa organização das finanças condominiais. E agora eu vou mostrar para vocês, através da minha planilha, como isso se dá na prática e como que nós podemos, então, categorizar as contas dos condomínios. Muitas vezes, essa categorização do plano de contas por rúbricas, ela já vem perfeitamente organizada nas pastas de prestação de contas, e o auditor, ao aplicar alguns testes, por exemplo, testes substantivo, onde ele vai verificar ali a exatidão dos saldos, ele vai fazer, ele pode simplesmente transportar a estrutura de plano de contas que já existe na pasta de prestação de contas para a sua planilha.
Senão, ele precisa organizar toda uma estrutura de contas. Então, se ele perceber que as contas estão misturadas, elas não trazem uma separação lógica, elas não trazem uma separação intuitiva por rúbricas, o auditor, para fazer a sua análise, vai precisar fazer essa padronização, né, através de uma criação de um novo plano de contas. Se o auditor perceber que nas pastas de prestação de contas elas não estão organizadas categoricamente por grupos dentro de uma estrutura lógica de fácil comparação, o auditor então ele vai precisar fazer um plano de contas na sua planilha. Ele vai precisar organizar um plano de contas para poder então comparar os valores mês a mês. Isso, se for necessário, numa análise preliminar de avaliação de risco, aplicar os testes substantivos. Senão, ele vai aplicar então os testes de observância e testes de controle, que nós vamos ver mais adiante.